Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre o amor. Hoje nós vamos falar sobre honestidade, a intimidade profunda sem máscaras no relacionamento. Meu nome é Francine Ribeiro e eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas, nas suas relações. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, viver honestidade profunda sem máscaras. Então, para a gente começar falando sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre o que são máscaras. Máscaras é tudo que a gente coloca para se proteger, né? Para não ser visto completamente. Nós colocamos máscaras para nos defender de alguma coisa que nos incomoda, que nos assusta, e nós vivemos acostumados a estar de máscaras. Nós colocamos muitas máscaras durante a nossa história, e durante toda a nossa vida. Então, muitas vezes na escola, a gente colocou uma máscara de um bom aluno, daquele que presta sempre atenção na aula, daquele que está disponível para os amiguinhos. E muitas vezes nesse movimento a gente sente um esforço de estar ali fazendo isso, né? E de estar colocando aquela máscara de ser o perfeito, de ser aquele que presta atenção, aquele que faz os deveres de casa, aquele que está ali disponível para todos. Dentro da nossa casa, quando a gente é pequeno, a gente também pode colocar a máscara do bom filho ou do filho rebelde que quer chamar a atenção e que quer que a mãe ou o pai o veja, o sinta, preste atenção nele. Então a gente coloca às vezes uma máscara de rebelde ou uma máscara de bonzinho, fazendo tudo que os nossos pais querem. E aí a gente cresce, vai para a adolescência e muitas máscaras são formadas na adolescência, onde a gente vai encontrando o nosso espaço de quem sou eu, que eu vim fazer no mundo. Então, de acordo com os amigos que eu atraio, eu vou colocar umas máscaras para ser parte, para me sentir parte. E aí eu vou colocando máscaras e máscaras acima de máscaras e mais máscaras na frente de outras máscaras. E aí eu vou mudando de turma, mudando de amigos, mudando de ambiente, mudando de lugar e vou mudando de máscaras. Aí de repente eu chego num lugar onde tem muitas pessoas evangélicas, religiosas, muitas pessoas conectadas à religião e eu coloco, para me enquadrar, eu coloco mais uma máscara. E quando eu convivo com aquela pessoa, eu coloco aquela máscara. Ao conviver com a outra, eu coloco aquela outra personalidade. Ao conviver com outro grupo, eu coloco uma outra versão minha, mais apresentável, que será mais fácil da gente ser amado. Aí a gente conhece alguém. O que a gente faz? A gente coloca a nossa melhor máscara. A gente coloca a máscara que a gente acha que o outro mais vai se agradar, se encantar, admirar. Então a gente coloca a nossa melhor roupa, a nossa maquiagem, nosso perfume, e a gente vai para esse encontro como a mulher perfeita. A mulher gentil, bem-humorada, doce, suave, forte. Como você acha que é a mulher perfeita? Você coloca essa máscara de uma mulher segura, uma mulher que está meio desapegada, né, meio sem muito interesse. Você vai para esse encontro e aí você apresenta essa máscara. E você está lá. Dentro de todas essas máscaras, você se encontra. Dentro de tudo que está lá dentro, você está guardadinho lá, observando todo esse enredo e todo esse cenário de tantas máscaras, e você está lá dentro. O que acontece é que a gente não sustenta essas máscaras, porque as máscaras não são o que nós somos. Elas são capas, elas são molduras. Nós estamos dentro dessas capas. Então, a gente se apresenta para o outro através de máscaras. E aí, vamos supor que a gente começa um relacionamento sério. E o que acontece nesse relacionamento? Durante um dia, dois, um mês, um ano, 5 anos, o que vai acontecer? Eu não vou sustentar aquela máscara daquela pessoa que eu me apresentei.
aquela pessoa bem-humorada, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa encantadora, aquela pessoa paciente, sorridente, segura. Eu vou começar a trazer para o outro os meus sonhos, as minhas fragilidades, as minhas dores, a minha força verdadeira, o que eu acredito que eu sou, aquilo que eu acho que mereço, aquilo que eu acho que eu não mereço. Eu vou começando a trazer para o outro aspectos meus mais profundos que eu não tinha demonstrado no primeiro momento. Então, eu não consigo manter as máscaras. E o que acontece quando isso vem para o relacionamento? O outro fala: opa, mas espera aí, o que aconteceu? Você mudou comigo. O que aconteceu na nossa relação? Não era assim no começo. E aí o que acontece? Você fala: meu Deus do céu, eu tenho que voltar para as máscaras, eu tenho que voltar a ser aquela pessoa boazinha, ou gentil demais, ou me esforçar para demonstrar uma segurança que não é verdadeira. Aí a pessoa começa a se machucar para tentar manter aquele lugar que a gente inicialmente apresentou para conquistar e manter a admiração, manter o amor do outro por nós, manter o processo de estar ali, de ser vista, de ser amada. Então a gente se descabela, se esforça para fazer de nós o que nós não somos. E a gente apresentou esse quadro para o outro acha que a gente é aquilo. E aí a gente se sente na obrigação de manter. Só que isso não vai durar, claro, ninguém vai sustentar uma coisa que não é. Com a continuidade do relacionamento, as máscaras vão caindo. Aí a gente tenta colocar elas de novo e a máscara cai, e em alguns momentos a gente coloca, em outros momentos a gente não coloca. E aparentemente, para o outro, a gente vai estar vulnerabilizando e oscilando entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa que é vulnerável, insegura, uma pessoa que ataca, que é agressiva, porque a gente vai estar tentando encontrar o nosso lugar, porque com tantos anos de máscara, a gente nem sabe mais quem nós somos. A gente acha que nós somos a tristeza, que nós somos a insegurança, que nós somos a agressividade, a força, a vulnerabilidade. Nós vamos nos perdendo dentro do nosso caminho que nós construímos cheio de máscaras. Às vezes elas são, em certo ponto, necessárias. Exemplo, às vezes você está com uma dor, uma tristeza, uma preocupação, um medo, um sentimento que surgiu por alguma circunstância da vida e você vai para uma reunião social, você não vai chegar nessa reunião social e começar a falar sobre seus sentimentos profundos, sobre suas situações íntimas, não. Você vai para essa reunião social e você vai trazer uma máscara de que não, vamos aqui falar sobre esse assunto, deixa a minha vida social, a minha vida íntima, para mim, ela está recuada. Então, um tipo de máscara é uma máscara onde, olha, a minha vida pessoal está para dentro, está recuada, e eu estou aqui para tratar desse assunto. Então, eu, tipo, coloco meio que uma separação e me comporto ali neutramente em relação ao que eu estou sentindo, o mais que eu possa, para ser agradável, para que as coisas fluam, para que as pessoas possam estar realizando o propósito daquela reunião. Então, às vezes as máscaras são necessárias nesse sentido, porque não é com todas as pessoas que a gente vai abrir o nosso coração, não é para todas as pessoas que a gente vai chorar as nossas feridas, que a gente vai trazer as nossas mais profundas inquietações. Para quem que a gente vai falar isso? Para as pessoas que a gente confia. E o nosso relacionamento amoroso é esse lugar. É o lugar de desaguar as nossas dores, as nossas feridas e também as nossas vitórias e conquistas, os nossos sonhos, desejos. E é no nosso relacionamento amoroso esse lugar de confiança, de olhar, de sorrir, de dançar, de brincar. É esse lugar de confiança onde a gente pode tirar todas as máscaras e ser nus de alma, de corpo, de mente, de emoção. É o lugar onde a gente pode trazer para
a expressão mais íntima do nosso ser e nos sentirmos acolhidos, onde a gente pode ter um colo e dar um colo. É dentro do nosso relacionamento amoroso esse lugar, esse lar, esse ninho de amor, esse ninho de acolhimento. Esse lugar é muito importante e ele deve ser construído com essa finalidade. Dentro do meu relacionamento não deve existir as máscaras. Eu devo ter a condição de trazer a honestidade para as minhas emoções, para as minhas deficiências e para as minhas conquistas internas. Esse lugar interno deve ser trazido para o externo para compartilhar com o meu relacionamento, assim como nós devemos estar abertos e disponíveis para receber o interno do outro, construindo essa intimidade, esse lugar onde você sabe que você pode falar e aquilo não vai ser levado para fora. É um lugar de segredo, um lugar de escuta, um lugar de verdade, um lugar onde você pode se sentir à vontade de ser quem você é. Esse lugar, ele é construído dia a dia, de verdade. Ele não pula no nosso colo. Ele é construído todos os dias com expressões e ações de gentileza, com expressões e ações de escuta, de carinho, de apoio, de honestidade, de lealdade, de fidelidade. É um lugar que é construído todos os dias com elogio, com carinho mesmo, de toque, de presença, de olho no olho. Esse lugar, ele é um lugar sensível, porque ele é um lugar de colocar as coisas mais sensíveis para fora. Então, por conta disso, muitas vezes nós sentimos que esse lugar é ferido pela pessoa que a gente confia dentro do nosso relacionamento amoroso. Porque essa pessoa, por estarmos com o nosso coração aberto, com a nossa parte mais íntima e mais profunda disponível para o outro, às vezes o outro traz uma palavra que nos fere, traz uma ação que nos machuca, traz uma expressão que toca na nossa ferida. E nesse momento a gente recua e a gente deixa que sejam ativadas memórias de dor e a gente então age muitas vezes como um bichinho que foi ferido. E a gente recua e a gente fica na defensiva. E o que a gente deve fazer com um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, que está machucado, recuado, pronto para atacar na defensiva? Como é que a gente tira essa dor e essa desconfiança do outro? Demonstrando que a gente está ali para corrigir aquilo. Demonstrando nossa voz suave, o nosso carinho presente, a nossa gentileza, o nosso amor, a presença de amor, de carinho, de uma energia tranquila e disponível para acolher o outro. Quando tem um bichinho aquado, que a gente fica ali o tempo suficiente para que aquele bichinho se perceba que ele está seguro de novo, que ele perceba que pode confiar de novo, que ele percebe que pode ir se soltando, esse bichinho, ele vai se soltando. Ele vai permitindo de novo se aproximar de você. Ele vai permitindo de novo que você esteja ali, tocando ele profundamente. Então, a confiança se reconstrói. Sim, a confiança pode ser reconstruída várias vezes. Claro que para algumas pessoas pode ser mais desafiador do que para outras pessoas. E também porque depende de como foi que essa confiança foi quebrada. Mas ela pode ser reconstruída quando os dois estão dispostos a fazer ajustes, a demonstrar o seu interesse e a sua vontade de manter essa relação de amor. Porque o amor, ele é a nossa verdadeira natureza e a nossa essência. É como se fosse uma cachoeira ininterrupta, que brota de dentro de nós. Nós temos a necessidade de amar.
Nós temos a necessidade de compartilhar esse amor, é da nossa natureza. Nós temos a necessidade de ter alguém para amar, de deixar esse amor ir para uma pessoa, para expressar esse amor por alguém. É da nossa natureza permitir que esse amor, esse fluxo esteja presente. Mas também é muito importante ter de volta esse amor e permitir e entender que esse fluxo é um fluxo de ida e de vinda, mas é um fluxo natural de ida e de vinda. Não é um fluxo onde eu preciso exigir, não é um fluxo como a nascente, o rio e o mar. É um fluxo natural. Eu não preciso reclamar, eu não preciso cobrar do rio que deságue no mar. É uma coisa que acontece porque faz parte desse fluxo. Então, quando eu sinto que eu me permito amar, eu permito que esse amor chegue até mim. Quando eu me permito ser amada, eu permito que esse fluxo chegue para mim. Quando eu permito amar o outro, eu permito que esse fluxo chegue para o outro. Então, quando eu vou construindo esse movimento de amar e ser amada, eu vou aprendendo a me amar mais ainda. Sim, eu aprendo a me amar amando a mim e amando ao outro. Eu aprendo a me amar doando o meu amor para o outro e para mim. Eu aprendo a me amar me permitindo receber esse amor do outro. E eu aprendo a me amar quando eu vou me desarmando, quando eu vou disponibilizando esse amar para mim e para o outro. E eu vou me desarmando e percebendo que é possível construir esse lugar. E aí eu vou percebendo que eu sempre vou me deparar com as emoções. Eu sempre vou me deparar com os padrões que eu aprendi na minha infância, na minha história, nas minhas memórias, naquilo que eu vivi, nas minhas dores e traumas. Eu sempre vou me deparar com emoções que vão me fazer sentir medo, dores, inseguranças. E quando eu entendo que essas emoções são como ondas que existem ali, que vão para me ensinar alguma coisa, que vão me mostrar algo que eu ainda não entendi. Essas ondas, que são as emoções, elas existem para nos ensinar alguma coisa muito maior. Então, quando a gente não resiste a essas emoções, quando a gente não reage a elas, não quer controlar elas, não quer nem aprisionar e nem expulsá-las, quando a gente permite essas ondas virem passar por nós, a gente pode permitir que elas passem mais rápido e que a gente possa aprender com essas emoções. Que elas possam trazer o recado e passar como o vento. Mas muitas vezes, por medo, por resistência, por teimosia, por vitimismo, por muitas outras emoções, a gente aprisiona essas emoções dentro de nós. E aí a gente vai criando camadas e camadas e camadas de emoções aprisionadas. Então a gente vai criando tantas camadas de emoções aprisionadas que chega um determinado momento que a gente não sabe onde nós estamos dentro de tantas camadas de emoções. A gente vai usando as emoções para expressar as nossas máscaras e para sentir segurança nos ambientes. E quanto mais a gente usa essas máscaras, menos a gente se reconhece, menos a gente fica em contato conosco. E quanto mais a gente se perde dessa nossa essência, mais a gente se distancia do amor. Porque a nossa verdadeira essência é expressada através do amor. Na verdade, a nossa verdadeira essência é ser esse amor. Nós somos construídos dessa energia amorosa. Então, nós somos seres multidimensionais, construídos a partir do amor. E o que nos move, a nossa consciência, a nossa energia, de nosso movimento de acordar
todos os dias, de abrir os olhos, de se mover na vida, é o amor. Mesmo que esse amor esteja dormindo, ferido, guardado, recuado, mesmo que a gente não acredite mais nesse amor, é esse amor que continua nos movendo. Mas quando ele está apagado, quando a gente não está percebendo esse amor aceso, a gente perde o sentido da vida. A gente perde a vontade de existir, a vontade de compartilhar, a vontade de amar. A gente perde a confiança, a gente perde essa possibilidade de interagir com o outro através do amor. Então, quando a gente está vivendo esse lugar afastado da nossa essência, muitas vezes a gente atrai como se algo que sacudisse a gente, como que a gente atrai algo que nos faz trazer a lembrança de que esse amor existe. Às vezes é uma dor, às vezes é uma doença, às vezes é um trauma, um choque, às vezes é uma perda, às vezes é uma coisa boa, às vezes é um livro que para na nossa mão, às vezes é uma conversa, um vídeo, às vezes é um amigo que chega com uma frase ou um filme que a gente assiste. Alguma coisa sempre está ao nosso redor para nos trazer de volta. Se a gente perceber os sinais, eles sempre estão ali, querendo nos trazer de volta, nos acordar para quem realmente somos. E muitas pessoas pensam que, olha, o problema é porque eu sou assim, assim, assim. Olha, eu não consigo me dar bem na vida porque eu sou assim, assim. Olha, mas é porque essa coisa que eu sou. Então a gente sempre acha que temos um problema, que a gente não está num nível onde a gente poderia alcançar para viver uma vida plena de amor, de prosperidade, de abundância, de plenitude. E na verdade a gente acha que a gente sempre tem algum erro grave que faz com que nós sejamos um erro na vida. E isso não é verdade. Nossa verdadeira essência está por trás de todas essas máscaras, de todas essas emoções, de todas essas histórias aprisionadas dos nossos ancestrais, da nossa história construída, da nossa interpretação da vida. Então, quando a gente vai voltando a ter a coragem de encontrar esse amor dentro da gente, a gente vai percebendo que ele sempre esteve ali. Então, é como um bichinho aquado. A gente vai devagar, a gente vai no tempo, a gente vai no ritmo que nos permite voltar a confiar. Mas sim, é muito importante, imprescindível, voltar a confiar. A confiança é a porta que vai nos levar de volta à entrega ao amor e à nossa própria essência. Para ter essa confiança, é muito importante que possamos ser honestos nas nossas emoções. Permitir trazer o que você está sentindo. Permitir trazer o que nós estamos sentindo dentro da relação. Então, eu posso dizer, olha, eu estou com medo. E eu só estou lhe dizendo o que eu estou sentindo e eu estou com medo. Eu estou com medo disso, 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 disso. Eu estou me sentindo insegura. Eu estou me sentindo magoada com isso que aconteceu aqui. Meu coração se feriu e eu estou sentindo essa mágoa, essa tristeza do que aconteceu aqui. E quando a gente consegue ser honesto com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a gente não precisa ser grosseiro. A gente não precisa gritar, a gente não precisa machucar ninguém. E às vezes isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente se perde nas emoções e extrapola elas, fazendo com que o outro receba algo que a gente está sentindo e construindo através da nossa própria interpretação. Mas a gente deve entender que isso também pode acontecer. E se isso acontecer, eu preciso olhar para mim e ajustar isso. Ajustar quantas vezes for necessário, dizer, ok, eu pisei na bola aqui, eu falei algo que foi inapropriado, me perdoe, e eu vou olhar o que aconteceu dentro de mim
eu acho que eu me senti, eu acho que eu me senti sobrecarregada, ou me senti acuada, ou me senti desprotegida, ou me senti alguma coisa, mas não justifica, eu gostaria de me redimir disso aqui, de pedir perdão. Então, é sempre um movimento de ajuste, e quando você se coloca nesse lugar com humildade, honestidade, sinceridade, você vai ficando mais inteiro, mais íntegro, mais dono de si. E naturalmente o outro vai respondendo a isso com a mesma energia, com a mesma natureza, de estar cada vez mais inteiro, mais íntegro e mais honesto com a sua verdade. Então, quando alguém está disponível a trazer a sua verdade, quando alguém está disponível a trazer a sua honestidade, mesmo dentro do desconforto, de trazer alguma emoção, algum desconforto, mesmo dentro do desconforto, você encontra um conforto. Porque quanto mais você é honesto, quanto mais nós somos honestos com o que nós somos, estamos sentindo, pensando e desejando, mais a gente encontra esse lugar de conforto dentro de nós. Então, quando eu sou honesta com o outro, eu estou sendo honesta comigo. E quando eu estou sendo honesta com o outro, eu estou cuidando de mim. E ao cuidar de mim, de alguma forma, eu também estou cuidando do outro. E ao cuidar de mim e do outro, eu também estou cuidando da relação. Ser honesto é trazer a sua verdade sem precisar agredir, sem precisar recuar, sem precisar ser vítima ou vilão, sem precisar ser abusado ou abusar, sem precisar desrespeitar ou ser desrespeitado. Ser honesto é trazer a sua verdade, do que você está sentindo, de como você está percebendo algo. E ainda assim, ser honesto é entender que esse ponto onde nós estamos pode ser apenas uma percepção. Esse ponto onde nós estamos pode ser apenas um lugar passageiro. Então, ser honesto quando você sentir que esse é um lugar que, olha, mudou. Então, para ser honesto, é muito importante ter a humildade. A humildade de estar ali sem precisar ter o orgulho de não vou dar o braço a torcer, eu falei que eu acredito nisso, então é isso que eu acredito. Ser honesto é a gente trazer a nossa verdade. Ser honesto é a gente não ter medo de dizer o que a gente sente para o outro. Porque a gente não precisa que o outro, acredite no que a gente avalie, acredite no que a gente está falando para que a gente possa trazer a nossa verdade, porque eu posso dizer para o outro assim, olha, é o que eu estou sentindo. Não precisa que seja a sua verdade, é apenas o que eu estou sentindo. O que eu estou falando para você é a minha percepção disso. E eu agradeço que você esteja aqui me escutando com carinho, porque isso é muito importante para mim. Então, a gente trazer a nossa verdade para o outro não é impor a nossa verdade para o outro, isso é muito importante. Trazer a nossa verdade para o outro é abrir o nosso coração e desnudar os nossos sentimentos. Mas é fazer isso sem dizer, você tem que resolver isso. Não, o outro não tem que resolver isso. Eu, quando sou honesto comigo, eu entendo que eu sou responsável pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou construindo. Quando eu sou honesto comigo mesmo, eu entendo que eu estou ali colocando os meus sentimentos porque eu estou sentindo aquilo. O outro pode estar ali para me ajudar. Muitas vezes o outro cutuca as minhas feridas. E às vezes aquele que eu mais amo pode ser aquele que mais me machuque, que mais me irrite, que mais me tire do sério. Aquele que eu mais amo pode ser aquele que mais toca profundo na nossa ferida. Mas a gente pode nos lembrar que nós
trouxemos essa pessoa para a nossa vida. E geralmente as pessoas que a gente traz para a nossa vida são, de alguma forma, fazem parte de uma história. Eles trazem junto a história deles e a nossa. Eles ativam dentro de nós a nossa história. E provavelmente, se a gente não tivesse com esses seres, com esse companheiro, com essa companheira, com esse relacionamento, a gente não descobriria coisas que estão ali para serem transformadas. Provavelmente, se esses seres não estivessem ali, provavelmente a gente não veria coisas que a gente precisaria ver para mudar de ciclo, para mudar de degrau, para evoluir, para entender melhor quem eu sou. Então, nós nos espelhamos para que possamos enxergar os nossos pontos cegos, aquelas partes de nós que a gente não consegue acessar. O outro vai ali e toca naquele lugar que às vezes já foi tocado, mas a gente não compreendeu, a gente não conseguiu curar, a gente não conseguiu superar aquilo, a gente não conseguiu soltar, desapegar. Então, tá ferido. E aí o outro vai e toca de novo naquele ponto. Então, sempre quando alguém toca na nossa ferida, significa que a gente está tendo mais um giro, mais uma oportunidade naquele mesmo lugar de compreender algo, de curar, de aprender, de crescer, de evoluir, de mudar. Então, a honestidade é quando a gente olha para esse lugar e diz: o que eu estou sentindo? Por que isso está me magoando tanto e toda hora isso vem me magoar? Por que toda hora eu me sinto rejeitado, abandonado, excluído? O que está aqui acontecendo? Quando foi que isso começou? Por que eu me sinto assim? O que exatamente que o outro faz que faz eu me sentir assim? Excluído, abandonado, rejeitado, desprezado. Então, eu vou ser honesto comigo e eu vou olhar lá dentro de mim. Eu vou olhar dentro de mim e vou permitir que eu seja essa pessoa que mergulhe e que enxergue. Eu vou perguntar: por que eu me sinto assim? Quando eu me sinto assim? Quantas vezes isso se repete na minha vida? Quantos relacionamentos eu sentia dessa forma? Com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã, com meus primos, com meus amigos, com relacionamentos amorosos passados. Como foi que isso surgiu pela primeira vez na minha vida? O que me faz manter a sensação de rejeição e como eu posso mudar a minha percepção para eu me sentir seguro? Então aí eu vou cada vez mais entrando na honestidade para mim mesmo. E eu consigo entender que se eu parar de me sentir menor, se eu parar de me sentir inferior, se eu parar de me excluir, de me abandonar, de me diminuir, eu vou começar a me sentir mais segura. Então eu entro novamente no ciclo de amar. E eu preciso encontrar esse ciclo de me elogiar e elogiar o outro, de me acolher e acolher o outro, de sorrir para mim, de não levar as coisas tão a sério e de soltar, às vezes, aquilo que para mim era tão difícil, saber soltar, saber liberar aquilo que está apegado e ser desapegado. Às vezes é importante para mim aprender a soltar. Então, a vida sempre vai dar os ciclos de volta para a gente revisitar aqueles lugares que estão precisando de cura. A vida sempre vai nos levar de volta a esse lugar, para a gente revisitar os lugares que precisam ser completados no seu aprendizado, para que a gente possa ir para um novo ciclo. Então, a vida também sempre vai nos trazer a cada ciclo desafios e novas histórias, mesmo dentro da mesma história, com a mesma pessoa, para que a gente possa sempre ir revisitando um lugar de crescimento e despertando a nossa potência de ser melhor.
a nossa potência de crescer e de ser melhor, a nossa potência de conseguir escutar mais o outro, de conseguir enxergar mais o outro, de conseguir compreender mais o outro, de conseguir ter mais empatia pelo outro. A gente sempre vai revisitar esse lugar que nos pede para que a gente possa voltar a confiar na gente, para que a gente possa trazer de novo o domínio das nossas emoções e deixar cada vez mais rápido que elas passem, sem aprisioná-las. Não ser resistente, mas ser confiante. Permitir que a autoconfiança, a intuição, a percepção sobre algo nos fale mais alto do que a nossa mente lógica, que não pode compreender muitas coisas. Então, a gente vai voltando a confiar na nossa percepção, nos nossos insights, na nossa intuição, para que a gente possa ir se guiando e confiando, passo a passo. E se caso nessa trajetória, nessa história, a gente compreender que uma relação acabou, que um ciclo terminou, ou que alguma coisa não deu certo, eu quero lhe dizer que sim, deu certo. Na verdade, não existem fracassos, existem aprendizados, existem ciclos que se finalizam, existem histórias que se reconstroem ou que se findam para novas histórias serem construídas. Existem pontes que precisam ser dissolvidas para que novas pontes sejam construídas. Então é importante e é honesto da nossa parte entender que às vezes é necessário soltar. E às vezes é necessário, dentro do relacionamento, soltar a necessidade de ter sempre razão, a necessidade de dominar, de controlar, de dizer que a gente que manda. É muito importante para que esse amor flua, a gente soltar esse lado de controlar, que a gente começou a construir esses muros para se sentir seguro. Então a gente vai construindo muros e quando ele está bem alto, a gente não enxerga mais o outro. A gente só enxerga as nossas feridas. Então é necessário a gente deixar esse muro, voltar, zerar ele. O ideal é que a gente zere os muros, que a gente possa olhar olho no olho e dizer: eu sinto medo, eu sinto amor, sinto alegria, prazer, tristeza, eu sinto êxtase, eu sinto confiança, eu sinto desconfiança, eu percebo, eu estou me sentindo dessa forma. Então, eu não vou dizer, você é culpado por isso. Não, não, não. Eu vou dizer, eu me sinto dessa forma. Porque quando a gente começa a entender a honestidade dentro das relações sem máscaras, a gente vai compreender que o outro nunca vai ser culpado pelo que eu estou vivendo. Mas a minha forma de perceber a realidade é que vai me trazer esse lugar de conseguir compreender o que está acontecendo comigo para eu mesmo reajustar. E o outro sempre vai ser o meu espelho, onde eu vou poder desaguar muitas vezes as minhas lágrimas, onde eu vou poder externar e desabafar o meu coração, onde eu vou poder pedir às vezes um insight do outro, um conselho, uma orientação, e ou às vezes apenas o colo de escuta. Então, quando a gente quer esse lugar, é natural que a gente também se torne esse lugar. Isso é ser honesto. Quando você quer algo do outro, se transforme naquilo que você quer que o outro seja para você. Porque você está construindo assim essa integridade, esse lugar de ser completo, pleno, inteiro. Então, quando a gente é honesto com o outro, a gente sabe estabelecer esse lugar de parceria, esse lugar de compromisso, esse lugar de confiança. Então, eu sou honesto quando eu digo eu quero estar com você. Eu sou honesto quando eu digo eu quero que a nossa relação dê certo e eu vou fazer isso acontecer. Quando eu estou visitando esse lugar de ser honesto, de trazer para o outro o que eu sinto, mas eu não estou tendo resposta do outro, quando isso acontece, eu preciso
E mais profundo na honestidade, porque provavelmente eu não estou sendo honesta comigo profundamente. Quando eu não consigo estabelecer esse lugar de confiança, é porque tem uma ponte de mim para mim que não está sendo visitada. Essa ponte pode ser inconsciente. Essa ponte pode estar lá na minha criança ou na minha adolescência. Mas se eu não estou conseguindo estabelecer uma relação de construção no meu relacionamento, provavelmente tem alguma ponte interna com meu pai, com a minha mãe, comigo mesmo, com alguma história que está quebrada. E então eu não consigo passar essa força de honestidade para o outro. Porque as emoções e as relações, 90% da comunicação dessas emoções é energia, é o que eu sinto que passa para o outro, não é o que eu falo, não é o que eu desejo, não é o que eu quero que aconteça que vai acontecer, é o que eu acredito que eu mereço, lá no fundo de mim. Então eu quero que o relacionamento aconteça, eu quero que o outro me escute, eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro esteja presente, mas eu não acredito que eu mereço lá no fundo. Eu posso pensar, eu nunca vivi isso, eu não vivi na minha infância, eu não vivi na minha vida, eu não vivi com os meus pais, então isso não é para mim. Eu gostaria muito que fosse, estou me esforçando muito para que seja, mas não acredito que é. Então, quando alguma coisa não acontece, eu estou fazendo um movimento e alguma coisa não acontece, é porque tem alguma ponte interna que precisa ser revisitada. Eu preciso olhar para a minha infância, para a minha história, para os meus pais, para os meus relacionamentos, para as minhas dores, para as feridas. Eu preciso ir lá atrás curá-las. Preciso resgatar essa criança e dizer: olha, você é muito importante para mim. Vamos trazer força, alegria, esperança, felicidade, amor próprio. Vamos. Então a gente traz essa criança de volta, a gente traz esse adolescente de volta, a gente traz esse ser de volta e a gente simplesmente resgata essa força íntegra, esse lugar de centramento e de retorno à sua autoconfiança, o seu valor, o seu autorrespeito, o seu empoderamento, sabe? E aí, quando você vai se tornando essa força de integridade, você olha para o seu marido, para o seu esposo, seu companheiro, sua companheira, de forma diferente, o seu tom de voz muda, a sua expressão muda, a sua ação muda. Você se torna o que você está falando. Você se torna o que você está pensando. Não é eu quero uma coisa, eu sinto outra, minha mente está em outro lugar. Não há uma fragmentação, a gente vai aprendendo a ser inteiro. A gente vai aprendendo a ser honesto. E a honestidade é uma coisa bem linda e bem profunda. Você ser honesto com você é você entender o que eu estou fazendo de verdade para essa relação não funcionar. O que eu estou fazendo, o que eu falo, o que eu construo para isso não estar funcionando. Qual a minha parte da história? O que eu posso ajustar? Ser honesto é você enxergar o que está por trás de todas as máscaras. É você entender que o relacionamento está ali e eu tenho, é dois. Eu tenho uma participação naquilo, a minha parte da história. Porque todo mundo acha que está fazendo o melhor. E está, na verdade. Eu atendo pessoas há mais de 13 anos e todas as pessoas que chegam, às vezes eu atendo casais que estão em processos delicados, emocionais dentro da relação de conflito e todos dois acham que estão tendo razão. E é muito raro, muito raro, uma das pessoas chegar e dizer: eu estou fazendo algo que não é legal no meu relacionamento. A minha parte da história é essa. E eu vim aqui para a gente trabalhar essa parte da minha história. Geralmente a pessoa chega dizendo: o outro fez isso comigo, o outro não me escuta. Eu faço tudo para o outro e o outro
não responde à altura. Eu dou tudo de mim, eu sou honesta, eu sou íntegra, eu faço tudo que o outro quer, eu sou fiel, eu faço tudo que você imaginar, eu escuto coisas ruins do outro e eu suporto tudo e o meu relacionamento está falindo. A gente sempre é mais comum, muito, muito mais comum, as pessoas chegarem no consultório falando isso, do que verem a sua parte. E ser honesto é ver a sua parte. Ser honesto com você para que o seu relacionamento seja um reflexo disso, porque para a gente encontrar o caminho, a gente precisa enxergar o caminho e aceitar que ele existe. Se eu não enxergo o caminho, como eu vou me orientar? Eu vou estar perdido. Se eu não consigo enxergar, eu vou estar perdido. Então, eu preciso saber que dentro de mim existem questões que eu preciso enxergar. Que dentro de mim existem sentimentos e feridas que eu preciso curar. Que dentro de mim tem padrões e tem crenças e distorções sobre o amor que eu preciso encontrar e liberar. E a honestidade é quando a gente consegue ter a coragem de ver, de olhar e de aceitar. Entender que dentro de mim existe a lâmpada de Aladim. Os meus pensamentos ocultos, o que eu penso sobre mim quando ninguém está olhando. O que eu penso sobre mim quando eu acordo, quando eu falho, quando eu erro, na minha perspectiva de errar, quando eu não dou conta, quando eu tenho medo. O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre mim é o que vai refletir no outro. Aí eu penso que eu sou uma pessoa pequena, ou seja lá o que for, insegura, seja lá o que for, que não mereço. E aí eu chego para o outro e diz: olha, eu preciso que você me respeite, eu preciso que você me valorize, que você me ame. Eu estou fazendo tudo por você. Eu não estou sendo honesta se eu disser isso para o outro, porque eu não estou me valorizando, eu não estou me respeitando, eu não estou me amando. Como eu posso exigir do outro aquilo que eu não estou dando para mim? Isso não é honestidade. Honestidade é quando eu sou sincera, íntegra com o que eu sinto dentro de mim. Então eu não posso cobrar do outro o que eu não me dou. Eu não posso cobrar do outro o que eu não dou para o outro. Muitas vezes eu acho que estou dando valor, mas às vezes eu estou dando uma sensação de subserviência, de serviço. O outro pede, eu faço, o outro pede, eu faço, o outro pede, eu faço. Como que quase uma obrigação de estar disponível. Então, eu estou disponível. E isso, às vezes, não é doar. Doar é quando você ama com leveza fazer aquela ação e não te pesa. E você não sente necessidade de receber de volta, porque o seu doar já te preenche. E quando a gente faz esse movimento com a integridade de verdade, naturalmente isso volta para mim. É como aquele fluxo do rio que eu falei inicialmente. Quando eu dou verdadeiramente, aquilo volta para mim. Porque o fluxo verdadeiro do amor, ele é um fluxo que vai e que vem. Quando o fluxo só está indo, eu preciso revisitar esse lugar de receber amor. Será que eu aprendi que o amor é só para eu dar? Será que eu aprendi que eu só posso dar e não receber? Será que eu aprendi que quanto mais eu dou, mais espaço eu tenho para ser amada e admirada pelo outro? O que eu estou sentindo lá dentro do meu coração sobre receber? Às vezes eu penso que para eu ser amor eu tenho que só doar. Às vezes eu aprendi isso numa igreja ou na religião, ou com os meus pais, ou com a minha mãe, que eu tenho que dar incessantemente, dar para o outro.
Então, eu preciso entender que o amor é um fluxo. Da mesma forma que eu permito ele ir, eu permito ele vir. É um fluxo. E quando eu permito esse vir, eu entendo que eu também sou merecedora. Quando eu permito esse vir, muda. Mas é permitir de verdade. É entender quão maravilhoso você é. É permitir, quando a gente permite essa volta do amor, a gente se dá carinho, a gente se elogia, a gente não se machuca, nem com vício, nem com palavras, nem com ações. Quando a gente permite esse vir de volta, a gente se acolhe, a gente se permite amar-se. Então, construir o amor no relacionamento com honestidade, com intimidade profunda, sem máscaras. É um lugar muito especial quando a gente cria essa confiança e que a gente pode construir esse ninho de amor. Quando a gente pode construir essa coisa de ser sincero. E quanto o mundo precisa disso, não é? Quanto o mundo precisa aprender de novo a ser sincero. E para ser sincero, não precisa machucar. Porque a gente pode ser sincero a partir do amor e saber usar palavras de gentileza e de carinho para ser sincero. Para ser sincero, eu não preciso machucar o outro, nem invadir, nem controlar. Ser sincero é falar sobre nós para o outro. E ser sincero é escutar o que o outro tem a nos dizer e estar presente. Por quê? Porque se eu estou querendo amar, ser sincero é estar permitindo esse amor, escutando, estando presente, olhando no olho, se amando, se valorizando, permitindo o fluxo de vir e permitindo o fluxo de ir. Porque todos nós necessitamos desse fluxo. Todos nós necessitamos preencher esse ser de amor e ter um lugar para desaguar esse amor. É como o rio que corre para o mar. Então, esse mar recebe, esse mar doa, esse mar recebe, esse mar doa. E ser honesto é permitir isso acontecer. O que dentro de mim não está permitindo isso acontecer? Será que eu me magoo com muita facilidade, como eu falei? Será que eu interpreto as coisas como se o outro sempre fosse meu adversário? Será que eu acho que o outro vai sempre me machucar e eu estou sempre na defensiva? Será que eu acho que, olha, essa palavra que o outro falou, não pode, o outro tem que ser perfeito e o outro tem que sempre fazer da melhor forma? Então, ser honesto também é entender que nós vamos errar e o outro também. E deixar essa exigência de lado e simplesmente amar. Como eu falei, em vez de ter razão, ser feliz. Em vez de controlar, amar. Em vez de pesar, fluir. Em vez de ter medo, trazer a coragem de se entregar. Então, ser honesto com o nosso relacionamento é, em primeiro lugar, ser honesto conosco. E na minha vida, eu escolhi ser honesta. E é um alívio quando você não precisa de máscaras. Quando você pode ser você. Com maquiagem, sem maquiagem, com o cabelo arrumado, com o cabelo desarrumado, com TPM, sem TPM, com um dia de sabedoria e um dia sem sabedoria nenhuma, um dia que você precisa que o outro lhe dê um colo, um dia que você está uma fortaleza. Então, ser honesta com você é permitir você ser você. É você não querer ser ninguém mais além de você.
Não queira ser a sua mãe, nem queira ser o oposto dela. Não queira ser o seu pai, nem queira ser o oposto dele. Tem pessoas que passam a vida inteira se dedicando a ser o oposto do que seus pais são. Em vez de viverem a sua vida, tentam viver o oposto da vida dos pais e a vida passa. E as coisas acontecem. Então, em vez de querer ser o oposto de alguém, ou em vez de querer ser o espelho de alguém, seja só você. Porque cada um de nós é necessário do jeitinho que a gente é. Do jeitinho que a gente é, no profundo, sem máscaras. As máscaras, elas nos impedem de enxergar-nos. É como uma armadura. Você existe para além da armadura. Então, devagar, deixe essas armaduras saírem dentro da sua relação. Deixe essas armaduras saírem para você mesmo. E vá se amando do jeito que você é. Não ache que o que você é um erro, um defeito. Eu sou tímido, eu sou nervoso, eu sou extrovertido demais, eu falo de menos, eu não sou corajoso. Não fique encontrando defeitos em você. Não ache que você é um erro. Você existe por dentro disso tudo. E quando você começa a se amar, você começa a encontrar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira alma dentro da sua personalidade, a sua verdadeira felicidade e o seu verdadeiro sentido de viver. Sabe como? Olhando para dentro, sentindo o seu coração e parando de encontrar defeito em você e no outro. Parando de olhar para o que você não gosta e começar a olhar para o que você gosta. Começar a falar apenas o que você sente e sentir apenas o que você acredita que é bom para você. Quando a gente começa a sentir, pensar e fazer com integridade a mesma coisa e não pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. Pensar, sentir e agir com o mesmo foco. Então, se eu quero comer uma pizza, eu não vou falar que quero comer uma feijoada, uma lasanha. Amor, eu quero comer uma pizza, já tô sentindo o cheiro da pizza, eu penso na pizza, eu quero a pizza. Uma coisa simples que eu tô falando. Quando você quer fazer amor, seja verdadeira. Ou quando você não quer, seja verdadeira. Permita que o fluxo da verdade exista na sua vida e, consequentemente, na vida da pessoa que você se relaciona. Então, a gente vai ter um relacionamento sem jogo, sem esconderijos, sem desvios, sem mágoas, sem, olha, eu não vou dizer para você o que eu sinto, mas eu tô muito chateada e eu tô fingindo que tá tudo bem. Não. Traga a sua verdade, sabendo que ela é sua verdade. Não precisa ser a do outro, mas você pode ter o colo do outro quando você é íntegro e quando você é tranquilo com essa verdade. Quando você fala a parte do seu coração com a honestidade da sua alma. Amor, isso aqui tá difícil para mim, me ajuda? Amor, isso aqui tá desafiador para mim, eu tô com medo, me ajuda? E vocês vão construindo esse lugar juntos e construindo uma linda relação de verdade, honestidade, integridade, respeito e amor verdadeiro entre vocês. Esse era meu recado de hoje e gratidão pela sua presença, pelo seu amor. Beijo no seu coração. Fique em paz. Fique com Deus.